Faroeste Caboclo, algumas curiosidades para você. Oi, gente! Renata Kelly na área. Então, olha só, gente, Faroeste Caboclo foi uma música escrita por Renato Russo lá no ano de 1979, quando ele ainda fazia parte de uma banda punk chamada Aborto Elétrico. E essa música, ela integra o álbum Que País é Esse? Devido ao seu conteúdo polêmico, porque você sabe, você conhece a letra, tem alguns palavrões. Então, ela foi submetida à censura para poder ser lançada. Então, como o título mesmo indica, essa canção ela faz referência, gente, aos cowboys dos filmes lá do Faroeste, onde eles entravam em duelos para poder defender a sua honra. E por que caboclo? Então, o caboclo, gente, é para representar esse homem do sertão, que também é alguém que representa a miscigenação racial brasileira. O nome João, gente, ele carrega uma simbologia por trás, não é um nome aleatório. Por quê? O nome João, ele é um nome comum, né? Então, por conta disso, ele pode representar qualquer brasileiro. E aí, você tá gostando? Você quer mais conteúdos como esse? Então, gente, se inscreva no canal aí, tá? Para que eu possa entender que você gostou desse conteúdo e fazer mais conteúdos, né, voltados para pesquisa de músicas, né, do Legião Urbana. Isso ajuda até no repertório do Enem, concursos públicos, tá? Muitas vezes caem trechos de músicas e justamente de músicas assim, né, que incitam a reflexão, a perspectiva de pensamento sobre a sociedade. Então se inscreva aí, dá um like, compartilha para outras pessoas também virem essa curiosidade sobre a música, né, Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Agora, por que João de Santo Cristo? Então, Santo Cristo, ele expressa uma carga, gente, religiosa, evidente, já porque aproxima João de Jesus. Essa comparação, ela se confirma lá no momento da sua morte, lá no final da música, quando ele fala assim, ó, para salvar toda essa gente que só faz sofrer. Isso não te lembra? Jesus? Você sabia que essa música é um sertanejo, você já reparou, né, na música? É um sertanejo com 150 versos e nenhum refrão. Já reparou que não tem nenhum refrão? E ele relata a ascensão e a queda de João de Santo Cristo. Gente, vocês já repararam que lá no meio da história da música, ele vai até Brasília e encontra um parente distante, né, que tem um nome de Pablo. Esse nome, gente, acredite, não é um nome aleatório, porque ele faz uma referência a Pablo Escobar. Sim, é o nome mais conhecido do tráfico de drogas da América Latina. Tem um momento na história também de Faroeste Caboclo que depois que ele entra para o mundo do crime, ele é preso, ele já sai de lá mais revoltado. Isso não te faz lembrar o sistema prisional em que os bandidos eles são presos e voltam cada vez pior para a sociedade? Então, isso aconteceu com João de Santo Cristo. Sendo que surge o amor de uma mulher como salvação. A figura feminina com o nome de Maria, que também não é aleatório, gente. Olha, Renato Russo era um gênio ou não era? Surge como salvação de João, gente, fazendo com que ele se arrependa dos seus pecados. Então, gente, olha, o último verso da estrofe, ela confirma a relação entre a morte do protagonista, né, que é João de Santo Cristo, e Jesus, a passagem bíblica, sabe por quê? Porque ele cita a Via Crucis, que era justamente o caminho que Jesus percorreu com a cruz nas costas até o local da crucificação. Então, ele, além disso, além dessa parte que ele cita a Via Crucis, ele ainda fala assim para Jeremias, dá uma olhada nesse sangue, vem sentir o teu perdão. Isso não te lembra, né? Jesus dá a sua vida pelos pecadores? No final da cena dramática, onde estavam cinegrafistas, jornalistas, estava cheio o lugar, né?
Santo Cristo, ele foi, gente, santificado pelo povo. Porque aí, no caso, a alta burguesia, né, os ricos daquele local, eles ficaram incrédulos porque eles não conheciam a realidade, gente, da miséria e revolta do povo. E aí o povo se identificou com João de Santo Cristo. Eles ficaram incrédulos porque não conseguiam entender o porquê o João, que era ali o representante do povo ali, ficou sendo uma espécie de herói para aquelas pessoas. Agora, tem uma curiosidade que talvez você não saiba. Gente, o triângulo amoroso que é representado ali na música entre Jeremias, né, que é o traficante que apareceu para fazer rivalidade contra João de Santo Cristo, Maria, né, e o João de Santo Cristo, ele retrata também uma espécie de autobiografia, tá, de Renato Russo. Por quê? Porque a música como um todo, ela fala sobre questões políticas, né? Sobre questões até religiosas, mas ela é um conjunto de vários recortes, né? De várias mensagens, mas tem uma parte autobiográfica também. Porque o Renato Russo, ele gostava de uma prima chamada Mariane, desde a da época de infância. Essa Mariane também, ela inspirou várias músicas, né? De Renato Russo, como a própria música Mariane, como aquela música Ainda é Cedo, pode ouvir depois também, você vai ver, e outras tantas canções. E aí, houve um triângulo amoroso, porque o Flávio Lemos, olha só, gente, que fofoca, não é uma fofoca, porque ele falou isso numa entrevista. Flávio Lemos, que é o integrante da banda Capital Inicial, eles foram para Búzios em férias. Ele já sabia, por ser amigo, né, do Renato Russo, que o Renato Russo gostava dessa prima. Porém, como não rolava nada entre eles oficialmente, o Flávio Lemos ficou com essa prima, namorou, né, ficaram juntos aí. E o Renato Russo, quando soube disso, ficou furioso e chamou ele de traidor e falou: você é o Jeremias, ela é a Maria Lúcia e eu sou o João de Santo Cristo. Olha só como que ele se auto-intitula, gente. Muito interessante. Gente, uma coisa que todo mundo pensa, né, é que o João de Santo Cristo era um pé rapado, pobre, né, sem eira nem beira, e não. O Renato Russo, ele próprio disse em várias entrevistas que o João de Santo Cristo não era pobre. Inclusive, ele era de classe média, filho de fazendeiro, né, e ele teve o seu pai morto, né, e por isso ele foi para o reformatório, porque não tinha ninguém para cuidar dele. E por isso ele cresce ali revoltado. Mas ele não era um pé rapado, não, gente. Então, diante de toda essa revolta, quando ele tem contato com pessoas mais pobres do que ele fica impactado, gente, justamente com as injustiças raciais, com a discriminação, com a injustiça social, com a discriminação racial, coisas que até então ele nunca tinha visto, entendeu? Renato Russo, ele dizia que as pessoas associavam assim a questão do João de Santo Cristo ser um pé rapado, pobre, justamente por conta do momento em que o país estava passando, né? Lá nos anos 80, com inflação, a crise econômica e tudo mais. Então, gente, essa foi a história do Faroeste Caboclo. Se você tem alguma dica de alguma música que você quer saber a história, deixa aqui nos comentários, tá bom, gente? Um beijo e até a próxima!